vivência mais preciosa. O árabe quer dizer príncipe. Ele era um humanista. Conselheiro. O Amir é nosso, o Amir é família. Extremamente inteligente, extremamente antenada. Ria, contava muitas piadas. Isso é Amir. E não pensava só em mim, eu pensava no coletivo, eu pensava que as pessoas precisam ser reconhecidas humanamente, que a maior parte das pessoas está tendo uma vida ruim, precisaria realmente haver uma força para mudar isso. O PT recém-criado em 1980, ele estava próximo do PT, levou meu pai para o PT, e aí ele entrou de cabeça, e já em 1983, a primeira vitória do PT, que foi a prefeitura de Diadema, aqui no ABCD paulista, ele foi convidado pelo prefeito, recém-eleito, para assumir a Secretaria de Planejamento. Topou o desafio na hora, um trabalho muito bacana, que durou acho que quase 1 ano e meio, e aí eu acho que ele seguiu esse norte, viu que era o que ele queria fazer mesmo, que era através de política e economia poder ajudar as pessoas e a questão pública. Desde aquele momento já de 83, que ele assessorou, também ele foi da assessoria da bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara Municipal, onde a Erundina era líder, a preocupação do Amir, com todo esse conhecimento que ele tinha de finanças, da economia, era combater a dívida social na cidade de São Paulo. E a partir de segunda-feira, o PT começa a carregar o pesado fardo de melhorar a vida de 11 milhões de brasileiros de São Paulo. E a nossa convivência não se deu apenas a partir do momento em que ele assumiu a Secretaria de Finanças do município de São Paulo há 32 anos atrás. Mas até hoje a experiência que ele deixou, inovando, criando soluções para os problemas criados naquele momento por uma economia que havia sofrido impacto, inclusive das mudanças do marco institucional. O Jânio tinha deixado o caos, do ponto de vista material, do ponto de vista de funcionamento, do ponto de vista de recursos, uma coisa inominável. E coube ao Amir a mais difícil das tarefas numa prefeitura como essa, a Secretaria das Finanças. A crise econômica, uma inflação de 80% ao ano, desemprego em massa, não tanto quanto os dias de hoje, mas também muito graves, tendo que dar conta e elaborar os orçamentos públicos da cidade durante aquele período e conseguir executar esses orçamentos e a contabilizar os eventos econômicos e financeiros da cidade durante aqueles tempos. Sobretudo porque Erundina não conseguiu empréstimos estaduais, empréstimos federais e não deixaram ela fazer pedido de empréstimos internacionais, que seriam possíveis. Porque no Brasil, um dos desafios mais importantes é que o dinheiro está lá em cima e as atividades, os compromissos e a necessidade do cotidiano da população está no nível local. Ela governou com o IPTU. Priorizou o social, seja a educação, a saúde, transporte coletivo, habitação, e que operou com responsabilidade fiscal. E que tinha minoria na Câmara Municipal, que tinha o governo do Estado contra, que era outro partido que não ajudava, só prejudicava, governo federal contra, a mídia toda contra, o próprio partido PT contra, criando dificuldades. E o governo trabalhando com o povão. No fundo, era isso. Além da perseguição política que havia do Tribunal de Contas do município contra o nosso governo, havia também a incompetência daqueles conselheiros de entenderem as inovações e a criatividade que o Amir Caí utilizou e realizou para poder dar conta das novidades que a ciência financeira e econômica e a realidade econômico-financeira do país e da cidade estavam apresentando para a gestão das finanças do município de São Paulo. E a gente foi aos poucos botando as coisas nos eixos e atravessamos do início ao fim do governo, pagando pontualmente aquilo que a gente contratava, do início ao fim. O Amir Caí fez uma coisa que foi pouco vista. Ele fez reuniões com os contratantes da prefeitura, dizendo, olha,
eu pago na data, pago certo, eu quero o preço, tá? Isso permitiu-lhe reduzir drasticamente os custos dos projetos que a prefeitura financiava. E foi graças a ele que as minhas deficiências como prefeita foram superadas com a competência dele, o compromisso que ele tinha no exercício de uma função pública, mas ligada a um projeto político. Né? Ele era um quadro político não só técnico, como também um grande quadro político da esquerda brasileira. Geriu a falta de recursos para que um governo pudesse ser possível e fez isso com enorme paciência, impedindo crises entre os secretários, crise entre os secretários e a prefeita, criando uma situação de compreensão, de comunidade e de harmonia. E ela montou um verdadeiro Dream Team como secretariado. Uma equipe primeiríssima linha, poderia ser um nível de ministério da mais alta qualidade. Domingão, cineminha com a família? Esquece. Crise econômica, classe média. Melhor um futebol na TV e curtir uma boa pizza em casa, né não? Só que não, meu camarada. Essa bandida nunca vem sozinha. Nesse pedaço aí, você está engolindo 36,54% em impostos sobre o consumo. Bom apetite! Ué, que cara é essa, meu compadre? Esqueceu dos 29% que você engole na carne e dos quase 21% nos ovos? Você tem sorte com essa careca, porque no shampoo estão embutidinhos 44,20%. Você está sabendo, né? Não? Então se liga. Diz aí, quantos salários mínimos você recebe? 1? 2? Pois é, 48% do seu rendimento fica nos impostos, enquanto quem recebe mais de 30 salários deixa para os impostos somente 26% de sua renda. Então parabéns, meu herói. Vai beber para esquecer a dor de cabeça dos impostos? Pensa bem, picolé. Tua ressaca vai ser pior, pois sobre a cerveja recaem 55% de impostos. Isso porque eu nem falei ainda da alíquota de quase 77% contida na dose de caipirinha. Bom domingo para ti. Boa noite. Sobre os juros, os fatores macroeconômicos são fundamentais, mas as variáveis microeconômicas também são decisivas para a trajetória dos juros bancários. O lucro dos bancos não deve ser demonizado, como muitas vezes acontece, pois os spreads bancários, essa diferença entre a captação e os juros finais... Muito se fala da taxa Selic, mas a diminuição da taxa Selic O crediário, ele põe um sobrepreço nos bens a serem adquiridos de 2,5 vezes o preço à vista. Se você começa a reduzir as taxas de juros ao tomador, pessoa física, você começa a reduzir os preços. Isso sim é derrubada de preço. Isso sim é combate à inflação. Não é baixando a Selic que se resolve essa volúpia dos bancos de cobrar valores extremamente elevados de taxas de juros. Isso está afundando o país e entra presidente da República, sai presidente da República, essa situação perdura. No entanto, como não interessa aos grandes bancos e não interessa ao rentismo mexer nessa situação, você acaba não tendo saída
para a redução das taxas de juros. O Amir sempre teve uma preocupação de entender a política macroeconômica e de fazer a crítica ao uso da alta taxa de juros, né, durante muitos anos no Brasil, destacando as consequências disso para as dificuldades de crescimento que isso está atrelado, né, que trazia consequente, mas também para as dificuldades dessa alta de juro para os governos estaduais e municipais, né? Se a população não participa do processo executivo, daquilo que o Estado tem que executar, que resultado a gente vai esperar? Só coisa ruim. Quando a gente teve a oportunidade de trabalhar no processo de elaboração e depois de implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Amir foi a primeira pessoa, o primeiro profissional, né, em torno de algo que não se sabia o que é, que teve a coragem, e não só intelectual como política, não para aprovar a lei porque é a lei, e sim coerente com as posições que ele sempre defendeu e o que tinha na lei, que era compatível, consistente, coerente com o que ele defendia, viveu, implantou, ele foi, defendeu, colocou no livro. Essa lei foi feita em maio de 2000, que tem que ser seguida pelos prefeitos, pelos governadores, pelo presidente da República, pelas câmaras municipais, pelas assembleias legislativas, pelo Congresso Nacional e pelos tribunais de contas de todo o país. Ele tantas vezes recomendou que instituíssemos no Brasil aquilo que está na Constituição, o imposto sobre grandes fortunas, e que até hoje não foi instituído. Quando você tem o imposto sobre grandes fortunas entrando no cômputo tributário, você permite aliviar uma parte dessa tributação do consumo, sem sacrificar a arrecadação pública. E ao fazer isso, você está tomando uma medida pró-crescimento. Mesmo já tendo, né, idade, mesmo já tendo sido bem-sucedido em sua carreira, tanto no setor privado quanto no setor público, jamais deixava de pesquisar, de investigar, e insisto muito, jamais deixava de ouvir, perguntar, responder, opinar, se posicionar e pedir opinião, discordar e conversando. A democracia é o governo do povo, para o povo, pelo povo. Essa definição, para mim, é muito boa, muito simples. Ela implica você ter um Estado do povo, para o povo, pelo povo. Um Estado democrático. Aqui, no Estado capitalista, a definição é governo do setor privado para o setor privado, pelo setor privado. Você também via ali um grande chefe e pai de família. Meu pai, Amir Cair, nasceu no Rio de Janeiro, em 13 de junho de 1940, sob o signo de Gêmeos, filho dos meus avós Fuad e Isilda. Ambos de família Cair, meu avô, e família Andraus, da minha avó, ambos da cidade de Zarre. Meu avô, ele era uma pessoa muito bem posicionada no Líbano, mas veio para cá, saindo da guerra do Líbano, preocupado, porque ele tinha 3 filhas mulheres, preocupado com o que podia acontecer. Meu pai era o caçula. Papai conheceu a mamãe aqui no Rio de Janeiro, na casa de uma tia. O meu avô queria casar papai de qualquer maneira e apresentava várias moças para ele, e ele nunca não aceitava, ninguém ele queria que agradasse. Um dia ele foi fazer uma visita na casa de uma tia e conheceu a mamãe. Quando eu já tinha 3 anos, nasceu o Amir. Nunca deu trabalho para estudar, foi um dos primeiros colocados para entrar no ITA sem fazer cursinho, sem nada. Sempre teve uma cabeça maravilhosa. E quando eu fui à faculdade, eu era uma pessoa muito religiosa, muito católica, minha formação é católica, e muito dogmática, né? Porque eu achava que aquilo que eu acreditava, todo mundo deveria acreditar, porque aquilo era a verdade. Que, aliás, às vezes é um traço das diversas religiões que apostam muito na verdade suprema daquilo que a religião prega, né?
como se os outros estivessem errados e ela é a única que está certa. No ITA, eu fui conhecer pessoas de tudo que é tendência possível e imaginária, de pensamentos filosóficos, né? Pensamentos sobre valorização das coisas, sobre o valor das coisas. Acabei também conhecendo sobre política, coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça, falar em política ou em participação na sociedade. Ele sempre foi mais de esquerda, deu um pouquinho de trabalho para o papai e para a mamãe, na época do regime militar. Mas são coisas que acontecem com os jovens, sempre acontecem com os jovens. Ele fez um concurso dos mais difíceis do Brasil na época. Só ele foi aprovado na turma dele de formandos do ITA de 63 e ingressou na Petrobras por concurso público. Aos 24 anos de idade, ele se casou com a minha mãe, a paulistana Maria Helena Snar. Conhecemos o Amir, eu e ela, no Rio de Janeiro, na casa das minhas primas. O Amir era colega dos nossos primos, cariocas, e estudava no Colégio Santo Inácio. Eu me lembro que toda vez que a Leninha ia ao Rio, e eu ia acompanhar, a gente visitava o seu Fuad e a Dona Isilda, e éramos recebidos com um carinho muito grande. Então, já com 24 anos, já estava casado, bem empregado, trabalhando, lutando de alguma forma contra o golpe militar, que tinha sido dado pouco antes, 1º de abril de 64. Em 66, já em julho, ele já era pai do meu irmão Alexandre. Em 68, nasceu meu irmão Sérgio, e eu no final de 69. Então, ele com 29 anos, já era pai de 3 filhos, casado, e logo em seguida foi passar com a minha mãe 6 meses na Itália, em Ivrea, perto de Turim. Ficou 6 meses lá pela Olivetti. Então vieram os netos, Augustine, filha do Sérgio, e o Tom, meu filho. Em 1981, no Psicodrama, ele tinha um grupo, e ele conheceu a Neile, um segundo amor, ficaram 30 anos juntos. De um lado você tinha o Amir, né, um cara das finanças, da economia, e depois você tinha a Neile, absolutamente militante nas questões sociais, né? Então isso dava um jogo muito interessante, com muito vigor. O Amir, depois que terminou o governo da Luiz Erundina, ele foi fazer o mestrado, né? Sempre muito curioso, pesquisador, debatedor, e foi trabalhar como consultor. Infelizmente, ocorreu o acidente. Na altura de Resende, ele sofreu um grave acidente de carro e quase morreu. Ele ficou, durante 2 anos, totalmente paralisado na cama. E mesmo numa situação dessa, de dificuldade, dor, ele nunca perdia o humor. Quando a gente ia soltar aviãozinho, nos finais de tarde lá em Salto, era uma coisa muito divertida, porque a gente interagia um com o outro. Era a hora que a gente deixava o patrão de lado e virávamos uns amigos. Fica também as recordações das conversas, das risadas, de uma boa comida também, faz parte. Todas as conversas que a gente tinha na casa do Amir era com uma mesa farta. Poxa, ele era o verdadeiro árabe. E aí surgiu a ideia da gente se reunir durante a semana. Somos 5 amigos, então combinamos um bar próximo da casa do Amir e falávamos de tudo, né? O motivo principal desse encontro, a pauta principal, era estarmos juntos. Tinham coisas muito tranquilas, como o Flamengo, que era o time do Amir, que ele gostava muito. Ele era um humanista e era um homem voltado também para os valores socialistas, da igualdade, da fraternidade. Nos resta a sua obra, muito valiosa, de uma atualidade importante, uma atualidade muito grande, que certamente fundamenta, inspira
contribui para que se consiga entender a complexidade dos tempos modernos, sobretudo a realidade brasileira. A percepção que o Amir teve desde o começo do que significava mudar a cidade de São Paulo e quais eram os percursos que os recursos financeiros teriam que ser dirigidos para que a cidade mudasse. E a cidade mudou. É um grande cara, muita saudade.